Fala, rapaziada, tudo bem? Aqui é o Rob Lu na caverna do Rob Lu, beleza? Pré-temporada, né? Pré-temporada acabando, agora o jogo é a Vera. Tranquilidade? Hoje temos uma aula interessante. Vou mostrar 2 livros importantes, por exemplo, da aula que nós vamos ter hoje. Porque os alunos às vezes me perguntam o seguinte: professor, mas essas informações vêm de onde? Da leitura, você tem que ler. As matérias de humanas não tem história, né? Tu tem que o quê? Você tem que ler, certo? Tem que ler e tem que ler muito, porque senão fica ruim na hora de você explicar, certo? Então eu vou mostrar primeiro aqui um romance histórico de James Michener, Texas, né? Esse é o melhor romancista histórico americano, traz muitos detalhes da história do Texas, beleza? Romance histórico ajuda você a pegar algumas coisas que não tem às vezes no livro, certo? Bom, mas o melhor cara para trabalhar essa questão, agora vamos pegar pesado, né? É Luiz Alberto Muniz Bandeira, Formação do Império Americano. Tranquilo, ó? Luiz Alberto Muniz Bandeira, é isso? Ó, Texas, de James Michener, beleza? Então, vamos trabalhar a questão de 2 países. Os Estados Unidos, com seu imperialismo, né, seu super imperialismo, tentando retomar o controle do mundo, acho muito difícil, com 336 milhões de habitantes, e o México com 129 milhões de habitantes. Tudo bem? Para podermos entender essa aula, né, questão da imigração, coisa e tal, que o Trump está fazendo aí, aquelas maluquices que os americanos gostam de fazer e que ludibriam todo mundo, né, já que eles dominam a mídia mundial, mas não ludibriam a história e a geopolítica, né? Você não tem como entrar num túnel do tempo e voltar e mudar tudo que aconteceu no passado. Bom, até agora não. Quem sabe no futuro poderemos ter. Vamos retroagir para a segunda metade do século XIX, né, por volta mais ou menos ali de 1845, 1840. Essa região do Texas era habitada pelos Comanches, que são os verdadeiros donos dessa terra. 25 mil Comanches viviam ali. Essa é uma informação do James Michener, desculpa. Mas 15 mil texicanos, que são o quê? Que são importantes para você observar exatamente no que tem. Ou seja, os texicanos são mais ligados ao quê? São mais ligados ao México. E os 5 mil anglo-americanos, beleza? Só que o que acontece? O Texas, na realidade, tinha um político lá chamado Austin. Você pode ver que a capital do Texas é Austin. E a ideia dele era o que? Era criar um país independente chamado Texas. Beleza, beleza? Tranquilidade? Aí, professora Maria Lúcia, essa é para você, hein? Você vai gostar dessa, hein? Uma aulinha bastante interessante. E aí, o que ocorreu? Alguém disse no passado o seguinte: pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Foi Lázaro Cárdenas, presidente mexicano, lá no século XIX. Tranquilidade? E aí, o que ocorreu? Os Estados Unidos, que tinham muita grana, os pecuaristas e os agricultores que viviam naquela região, eles eram poucos, mas tinham dinheiro, eles forçaram uma guerra contra o México. Entre 1846 e 1848, houve uma guerra entre o México e os Estados Unidos. Guerra essa que foi vencida pelos Estados Unidos. Beleza? A guerra acabou em 1848. Em 1848, os Estados Unidos assinaram o Tratado Guadalupe-Hidalgo. Nesse Tratado Guadalupe-Hidalgo, o México perdeu o quê? Perdeu cerca de 50% do seu território. Ele perdeu Arizona, perdeu Utah, perdeu Texas, perdeu Novo México, perdeu Califórnia e oeste ali do Colorado. Nisso eu proporia uma situação interessante nos dias de hoje. O homem quer reforçar aquele muro ali, né? Na fronteira México e os Estados Unidos. Eu proponho um outro muro. Eu proponho um muro devolvendo territórios que os americanos roubaram dos mexicanos. Faríamos um muro ali, aí o México voltaria a ter 50% do seu território. Essa é a história real. Se liga no Rob Lu, na história e na geopolítica. Tranquilo? Se inscrevam no meu canal, se gostarem da aula aí, passem o quê? Passem para os amigos, né? Essa é a verdadeira situação que quase ninguém conhece. Tranquilidade? Um abraço para vocês, até a próxima aula.